Olá, bem-vindo. Meu nome é Eduardo e aqui vamos começar um curso de programação estruturada em Python. E a ideia é fazer um curso que envolva essa visão. Então, em geral, o que nós vemos é um curso de lógica de programação. Mas afinal, o que é lógica de programação? Em que sentido é isso? O que significa realmente lógica? Então, vamos começar a pensar: o que é lógica? A lógica ela é uma ferramenta do raciocínio. Então, usamos o raciocínio para poder resolver problemas. E a lógica é uma ferramenta do raciocínio que nós usamos para construir, a partir de princípios, uma ideia de como resolver um problema. Então, usamos princípios lógicos para resolver problemas. Mas, existe uma única forma de resolver problema? Nós sabemos que não. Para o mesmo problema, existem maneiras diferentes de resolver problema. E em programação, nós chamamos isso, esse conjunto de técnicas, quando eu reúno um conjunto de técnicas que tem algum fundamento lógico, algum princípio lógico comum, esse conjunto de técnicas comuns para resolver problema nós chamamos de paradigma. Então, em programação, o que nós temos são paradigmas de programação. E existem paradigmas diferentes. Então, não dá para pensar em lógica de programação, mas sim em paradigmas de programação. E às vezes, um mesmo problema pode ser resolvido de forma diferente num paradigma diferente. Então, um problema ele pode ser melhor solucionado dentro de um paradigma do que do outro. E aí, quem está começando a programar, né, o que se recomenda, por exemplo, é começar com a programação estruturada. Por quê? Na programação estruturada, nós começamos a organizar algoritmos, a pegar ideias e conceitos e organizar isso em bloco. Então vamos ver como é que é a programação estruturada em Python. Então vale lembrar que Python é conhecida como uma linguagem multiparadigma. Isso significa que não existe apenas, ela não aceita apenas um paradigma para poder se desenvolver em Python. Então os paradigmas comuns são o paradigma estruturado para a linguagem Python, paradigma estruturado, programação orientada a objeto e programação funcional. Então são alguns paradigmas que são bem comuns dentro da linguagem. Então vamos começar a ver um pouco do que é a linguagem estruturada, o que é a linguagem Python dentro do paradigma de programação estruturada. E por que é interessante começar por esse paradigma de programação, principalmente para quem está iniciando agora. Então nessa primeira aula nós vamos ter uma visão geral do que é a programação estruturada e quais são os seus elementos e por que é importante estudar programação estruturada. Então, para quem quer se tornar um desenvolvedor, é importante conhecer não só esse paradigma, mas começar a entender e a dominar outros paradigmas também. E aí nós vemos também que existem linguagens que elas têm maior foco em um paradigma do que em outro. Então, por exemplo, na linguagem C, o C puro, ele é uma linguagem que usa programação estruturada. Então, geralmente, os cursos de lógica de programação, eles acabam adotando muito ou uma pseudolinguagem ou a linguagem C, porque é uma linguagem que tem esse caráter de ser uma linguagem estruturada, que envolve o paradigma de programação estruturada. E aí nós vamos ver o que é essa programação estruturada e quais são as estruturas de controle que existem dentro da programação estruturada. Então, para começar, nós temos que pensar quais são as boas práticas. Quando eu vou desenvolver um programa, o primeiro passo é que eu tenho que começar a pensar, ao invés de escrever um monte de código, uma pilha de código, eu sempre tenho que tentar escrever em blocos menores. Então eu começo a fazer pequenas unidades do meu bloco, do meu problema. Quebro o meu algoritmo em pequenas partes e esses pequenos blocos eu vou reunindo. Ou seja, não tento resolver tudo num grande programa de uma única vez. O ideal é sempre pegar em pequenas partes. Isso facilita a manutenção do meu código também. Então, penso no meu programa como pequenas unidades. Como eu estou resolvendo um problema, eu subdivido esse problema em partes menores. E outra fonte importante é a documentação do código. Então, a documentação ele deve se referir principalmente a conceitos gerais do programa, de como usar o que significa aquela função, qual é
a utilidade daquela função, sem ter que ficar colocando muita informação. Por exemplo, eu estou fazendo A mais B e vou ficar codificando ali, documentando. A é igual a A mais B. Não. O programa tem que ser claro o suficiente para que quando uma outra pessoa vá dar manutenção ou vá usar aquele trecho de código, ela simplesmente bata o olho e entenda o que ele está fazendo. Porém, é importante também dizer no cabeçalho da função, começar a indicar o que é aquela função, o que é aquele módulo. Então, a ideia da documentação do código tem que ser mais focada nesse sentido, em falar sobre as funcionalidades gerais, documentar quando foi desenvolvido aquele código para saber esse tempo, quem foi a última pessoa a dar manutenção. Então, isso é importante na documentação. Então, começar a fazer muito detalhe na documentação, documentar exageradamente o código, começa a ter aquele smell bad, que é o cheiro ruim. A gente começa a ter coisas que não são adequadas. Mas documentar é importante sim, desde que seja uma documentação que realmente traga alguma relevância, principalmente para quem for dar manutenção mais tarde daquele código. Então vamos lá, o que é, enfim, a programação estruturada? O que ela faz é formalizar a ideia de dividir em blocos. Então, ao invés de ter aquele código enorme, eu começo a pensar no meu problema como composto por pequenas partes, né? Como eu vou começar a fazer um diagrama, um fluxograma, indicando o que o meu código deve ter. Então, eu subdivido o meu problema em blocos. E além disso, quando eu começo a programar fazer programação estruturada, eu começo a ser obrigado a saber exatamente o que eu espero do meu programa. Então o que eu espero antes do meu programa, o que eu tô antes de executar aquele bloco e o que eu quero que saia também como resultado. Qual é o resultado esperado dentro daquele trecho? O que ele precisa receber? O que aquele trecho de código precisa receber? E o que ele vai me retornar após ser executado aquele trecho do código? O que eu espero que ele retorne? E aí, a programação estruturada, ela usa três elementos básicos. Então, ela é formada por esses três elementos, que é o quê? Sequência, seleção e repetição. Então, esses são os elementos fundamentais da programação estruturada. Então, com isso, eu começo a escrever programas. E, originalmente, a programação estruturada, ela nasce na década de 70 e ela vem pelo suíço Niklaus Wirth. Então, antes, a programação estruturada, ela é derivada do paradigma de programação imperativa. Imperativa é aquilo que eu dou ordens. Então, no início, a ideia era simplesmente dar ordens para o computador. Então, eu dou ordens, que são as chamadas instruções, e o meu processador, o meu CPU, vai seguir aquelas instruções. Mas ao invés de simplesmente ter essas ordens jogadas sem nenhuma estrutura formal, sem nenhuma formalização, eu começo então a dar formalização para essas ordens. E essa formalização é que faz o paradigma de programação estruturada. Então, na programação estruturada, eu tenho ali ordens que é passada para o computador, ou seja, continua sendo esse modelo imperativo. No imperativo, no sentido de que eu continuo passando ordens para o computador. Ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo para ele fazer. Só que eu estendo essa ideia para subdividir o meu problema em blocos e esses blocos, o meu programa vai começar a ficar mais fácil de ser entendido. Eu começo a entender melhor o meu problema. E aí, a grande vantagem disso, de começar por essa visão, é que estou quebrando meu problema em partes, e se quebra o problema em partes, ele fica mais fácil de ser entendido. Dessa forma, eu tenho que eu começo a ter uma melhor visão sobre o que é a programação, sobre o que é o problema que eu tenho que resolver. E aí isso faz o quê? Faz justamente que eu tenha uma boa base para compreender o que é efetivamente a programação. Então, por isso que o pessoal usa, ter uma boa lógica de programação é fundamental. Então, ter boa lógica de programação é nesse sentido, de entender bem a programação estruturada, entender bem o que são os blocos e como eu controlo o computador para poder dominar outros modelos, outros paradigmas. Então, no fim, é por isso que se acabou adotando aqui, principalmente no Brasil, essa ideia de lógica de programação. Por quê?
A partir do momento que eu entendo bem a programação estruturada, eu consigo avançar para outros paradigmas. Então, aprender programação estruturada é fundamental para entender outros paradigmas. Então, por exemplo, a programação orientada a objeto, na verdade, é um paradigma que é derivado do paradigma estruturado. Então, ao invés de ter essa estrutura de código em blocos, eu começo a ter a estrutura de programas em que eu tenho dados e métodos ligados ao dado numa única estrutura de código. Ou seja, no meu código eu estou misturando, juntando a estrutura de dados com a estrutura de funções. Então, ao menos, o paradigma de programação orientada a objeto nas linguagens mais modernas, ele acaba tendo esse aspecto. É claro que orientação ao objeto é muito mais do que isso. Orientação ao objeto envolve troca de informações, envolve outras coisas. Mas, entendendo bem a programação estruturada, eu consigo depois compreender melhor o que é a programação orientada a objetos, por exemplo. Outro ponto importante é que a programação estruturada me permite dar essa visão do fluxo de como deve fluir o meu programa, qual deve ser a sequência que meu programa deve executar, ou quais são as partes do problema que eu estou resolvendo a cada momento. E isso facilita o quê? A compreensão lógica do que eu estou resolvendo. Então eu começo a ter uma compreensão melhor do que eu quero resolver, qual é o problema que eu estou resolvendo ao criar aquele programa. O que eu quero resolver, onde é que eu quero chegar. E se eu estou pensando em estrutura de blocos, isso facilita muito a nossa vida de programador. E é claro, isso vai facilitar a manutenção, porque eu tenho o código dividido em blocos, em módulos, e esses módulos e esses blocos de programa que eu consigo entender bem o que eles são, é muito mais fácil de dar manutenção do que se eu tiver uma coisa enorme ou instruções que fazem um go-to de um lado para o outro. E aí, um ponto principal da programação estruturada são isso, é a estrutura de sequências. Então, as instruções são definidas sequencialmente e um programa é executado de cima para baixo. Então, no meu programa, eu vou fazer isso. Eu vou ter as ordens e eu tenho instrução, linha por linha, e essas instruções vão sendo seguidas pelo meu computador, vai obedecer essa sequência. Então, eu tenho ali código linha por linha, comando linha por linha, e ele vai seguindo de baixo para cima quando eu escrevo em programação estruturada. Essa é a minha sequência de controle. Além disso, eu tenho também a questão da estrutura de seleção. Então, eu tenho ali uma sequência sendo obedecida, que está num determinado momento, e eu tenho que as minhas instruções possam ser executadas de acordo com uma condição lógica que vai ser avaliada. Se for verdadeiro, ele segue para aquele segundo bloco, se não, ele pula aquele bloco de instruções. Então eu consigo fazer o quê? Uma seleção se devo ou não executar um bloco, um trecho de código, caso uma condição seja verdadeira ou não. Outro ponto importante na programação estruturada é a sequência de repetição. Então, eu posso pegar um pequeno trecho de código e repetir esse trecho várias vezes, de acordo com alguma condição. Eu posso dar uma condição que, enquanto algo for verdadeiro, meu código vai ser executado e repetido. Então, essa é a ideia da estrutura de repetição. Então, o que eu tenho é isso, a programação sequencial, né, a ideia, o foco da programação estruturada é que eu vou ter uma programação, né, códigos sequenciais. Eu tenho o que é o fluxo de controle de um programa estruturado é feito por blocos de sequências, e esses blocos podem ser uma instrução, eu tenho um trecho ou um conjunto de instruções, então isso forma o meu bloco, e eu posso ter blocos alinhados, ou seja, eu tenho blocos de instruções ou blocos de código um dentro do outro. Eu começo a ter alinhamento de blocos. Eu posso ter funções ou subrotinas e até mesmo um programa completo fazendo parte da minha sequência, da minha programação, da minha estrutura de sequencial. Outro ponto importante é que na programação estruturada, né, eu vou ter as seguintes estruturas básicas. Né? Eu não tenho
o número de estruturas que eu preciso para desenvolver programação estruturada é um conjunto pequeno, que é o quê? Eu tenho estrutura de controle sequencial, eu tenho estrutura de decisão, eu posso ter seleções múltiplas, eu posso ter interação do tipo enquanto faça, e eu posso ter uma outra do tipo que é repita enquanto. Então, na sequencial, eu vou ter um processo que vai estar seguindo, vou ter passo a passo, eu vou ter estrutura de decisão, se uma condição for obedecida, faça alguma coisa. Eu posso ter seleções múltiplas, que é no caso de ter casos. Caso seja A verdadeiro, faça isso. Caso seja verdadeiro B, faça aquilo. Caso seja verdadeiro C, faça aquilo. Então eu vou ter sequências diferentes que eu posso fazer. Ou então, enquanto alguma coisa for verdade, ou enquanto o valor da minha variável for zero, faça isso. Do contrário, faça outra coisa. A outra é, faça alguma coisa enquanto o valor da minha variável for zero. Então essas são as estruturas que eu preciso para começar a desenvolver em programação estruturada. E aí, com essa visão, com esses elementos, entendendo esses elementos bem, eu tenho uma coisa chamada de princípio da programação estruturada, que vai me dizer o seguinte, que qualquer algoritmo pode ser escrito combinando-se blocos formados por estrutura de controles. Então, usando essas estruturas de controle, que é seleção, decisão, seleção múltipla, iteração do enquanto faça e interação do tipo repita enquanto, eu vou conseguir escrever, transformar qualquer algoritmo num programa que o computador consiga executar. Então vale lembrar o seguinte: eu tenho um algoritmo, eu tenho um problema, esse problema eu reflito sobre esse problema, eu raciocino em cima desse problema. Uma vez que eu raciocinei sobre esse problema, eu começo a pensar em como transformar esse problema em escrever um algoritmo para aquele problema. Ou seja, o algoritmo é a ideia de quais são os passos lógicos que eu preciso ter para resolver um problema. Uma vez que eu defini esses passos lógicos, o que eu preciso para resolver um problema, eu começo a pensar agora em como escrever um programa de computador que resolva aquele problema. Ou seja, como eu traduzo um algoritmo para que o computador possa entender. E aí, uma vez que eu tenho esse algoritmo que o computador possa entender, eu escolho em que paradigma escolher e em que paradigma escrever esse algoritmo. Qual paradigma que eu vou usar para transformar o problema num programa de computador. E a programação estruturada, usando aqueles conjuntos de blocos, eu consigo escrever qualquer programa. Então, essa é o princípio da programação estruturada. Qualquer algoritmo pode ser escrito combinando-se blocos formados por estruturas de controle. Então, tendo essas estruturas, eu consigo escrever um algoritmo. Vale lembrar que nem todo problema é possível ser solucionado via computador. Então, nem todo problema vai ser possível existir um algoritmo que resolva aquele problema. Então, quando você começa a estudar a questão, por exemplo, da máquina de Turing, a máquina de Turing ela vem para começar a avaliar quais são os problemas que podem ser resolvidos via computador. Isso nós chamamos do problema de decisão. Se um problema é decidível ou não, ou seja, se uma máquina é capaz de resolver um problema. Então é legal pensar nisso também, que apesar da programação estruturada, usando programação estruturada, eu consiga escrever qualquer algoritmo, né, eu possa usar esses algoritmos, escrevê-los em programação estruturada, né, vão existir problemas ou classes de problemas que não podem ser resolvidos usando um computador. Isso é legal de se avaliar. Então, nem tudo pode ser traduzido ou resolvido usando o computador. Né? E essa foi uma das grandes contribuições do Turing para a informática, né? Para a ciência da computação. Porque ele começa a mostrar para nós quais são os limites
daquilo que é possível ser resolvido usando um computador. Então essa é a utilidade, uma das utilidades da máquina de Turing. Então a máquina de Turing ela vem para começar a nos mostrar o que é possível resolver ou não usando o computador. Certo? E é isso. Nessa primeira videoaula é uma introdução sobre o que é essa visão, né, mais filosófica ou mais teórica do que é a programação estruturada e qual a importância de se estudar programação estruturada, de ter essa visão do que vem a ser a programação estruturada e os seus fundamentos, em que ela se baseia. E é o que eu quero que fique marcado para quem estiver assistindo, esse fato de que eu consigo escrever algoritmos, qualquer algoritmo, eu consigo traduzi-lo usando programação estruturada. Então, por isso que é fundamental começar a aprender programação pela programação estruturada. E é por isso que muitas vezes os cursos são chamados de lógica de programação, porque a partir desse princípio, desse fundamento de programação estruturada, eu consigo começar a entender o que é um programa, o que é um software, o que é realmente ser um programador, certo? Aí estão algumas referências que foram usadas para a criação desse material. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí para essa visão de vocês. E vamos para as próximas videoaulas, ok? Abraço, até a próxima.